Estamos de volta e vamos falar sobre a trouxa, né? Os roletes de cana caiana, né? Uhum. É uma lembrança, né? É muito boa, Gostosa, é gostosa, né? Porque faz parte da nossa vida, né? E aí minha mãe, né? Que não sabendo, quis e lutou para que eu soubesse. Então ela me obrigou a estudar e eu fui devagar. Comecei também a trabalhar. Conseguimos um emprego lá na fábrica de cimento. Eu consegui como fábrica de cimento, lá como o servente da fábrica de cimento. E comecei a estudar. Então, minha vida era o seguinte, eu trabalhava na fábrica de cimento na parte da manhã. À tarde, eu já jogava futebol também, né, no time do Cassimiro. Eles me pegavam lá, eu ia para o futebol, 6 e pouco, 7 horas, treinava. Às 7h30 e pouco, eu voltava para ir para a faculdade de Direito. Então, essa vida era constante, né? E aos sábados e domingos, que é a época que a gente podia descansar, a gente tinha que viajar com os times, com os clubes para as cidades jogar. Então era assim, mas eu agradeço demais a minha mãe. A minha mãe foi uma guerreira, uma pessoa, o que eu mais tenho sentimento na minha vida foi que quando eu formei, eu falei, agora eu vou ter condição de dar para minha mãe o retorno. E coincidentemente, na mesma época, ela foi morar no céu. Triste. Lá na Santa Casa eu estava no quarto com você, né? Quando ela saiu daqui para uma melhor. Exatamente. Mas essa parte, vamos chamar assim, parte áurea de sua vida, sua juventude, né? Foi quando nós nos conhecemos, eu o convidei para ir para o Orbis Clube. Eu já estava terminando o curso de Direito e eu bati um papo com você se lembra disso, né? Foi quando você ingressou na faculdade. Foi. E interessante que eu me lembro também de você vestindo as camisas do Cassimiro, camisa do Ateneu, do IP, mas, sobretudo, eu lembro de um jaquetão branco que você tinha quando você ia para os bailes aí. Você vestia aquela toga e não sobrava menina para ninguém, que você ia na frente. Lembra desse tempo? Eu lembro bem, era a nossa juventude. Mavi, filho. Nossa juventude, né? Foi muito boa. A gente, na época, assim, a gente teve uma participação muito grande dos nossos colegas, né? E tinha uma situação minha, que era a situação de ser negro também, que era uma coisa assim mais recatada na época, não se falava muito, mas os meus amigos, todos os brancos, os não negros, eram os meus melhores amigos na época, né? Mas o ser negro hoje em dia, Joaquim Barbosa que o diga, né? Mas você sempre sobrecarregar essa cor com nobreza, né? Com certeza, né? Porque não tinha jeito, né? Tinha que enfrentar, né? Então fazia parte da nossa juventude, a gente era muito alegre, a gente tinha um... Você era um pé de valsa de primeira. Fala que, inclusive, uma das características do negro é essa, né? Assim, dançar, né? Você vê na novela das 6 agora, né? Dança, né? Era uma das formas, né, da gente conquistar. E foi muito bom essa época, a gente lembra bastante, foi uma juventude dourada, né? Eu me lembro bem também que, na época, as contemporâneas nossas estudavam muito lá no Colégio Imaculada Conceição, né? Lembro bem de uma boate que funcionava só durante o dia. Boate da Praça de Esporte. A única boate que funcionou durante o dia. Ronaldo, escuta isso. A única boate que funcionou durante o dia, não sei por que eles cortaram. Então, eu me lembro bem como se fosse hoje, as meninas que eram internas do Colégio Imaculada, a gente ia para a missa lá na Catedral, às 9h quebradas. E, por volta de 10, 11 horas, a gente descia. E aí ia para a Praça Esporte, né? Onde a gente encontrava, tal. Mas você deve lembrar também, com saudade, daqueles companheiros que vestiam as camisas dos times. Dentre eles, eu não perco a oportunidade de lembrar, né? Jomar Macedo, né, por exemplo. Né? Com certeza. Jomar, João Batista, Nicomedes. Foi uma geração muito boa. Maravilhosa. Inclusive, Jomar hoje mora no céu também. Né? São Pedro é que está gostando disso, né? Se contar com ele lá no meio de campo. Eu fui um privilegiado, sabe? Enquanto ter convivido com esse pessoal, Bichara, muitos amigos. Eu não posso aqui, pode cometer injustiça, porque foram muitos, né? E eu me lembro muito bem disso e foi uma ótima parte na minha vida. Ô Samará, o futebol,
além de te dar as alegrias, né, dos aplausos dos torcedores, mas lhe deu uma ajuda também, assim, para você realizar seus sonhos, que seria formar em direito, coisa e tal, e ter uma vida mais tranquila, não é isso? Concorreu um pouco? Com certeza, o futebol, até hoje, ele é assim, é um marco, né, na vida das pessoas, porque o futebol é muito assistido e lembrado pelas pessoas, e eles acabam, assim, ajudando de certa forma, sabe? Então, o futebol me ajudou muito a ser mais conhecido também. Eu tive a felicidade de ter um amigo meu, o Dr. Luiz Borelli, um italiano antigo, que ele me viu trabalhando como servente na fábrica de cimento e me incentivou a estudar e tudo. Depois eu fiquei sabendo, antes de formar, que ele até faleceu, porque já estava na idade avançada, mas eu tive muitas pessoas que me ajudaram na minha carreira, sabe? Fui muito feliz. Esse apelido de Sabará, em decorrência do esporte, né? O Foi. Sabará do Vasco? Foi, Sabará é porque na época havia um jogador, um negro, igual a mim, ou eu igual a ele, não sei, né? Ele tinha o apelido de Sabará, jogava no Vasco. E como a gente tinha a mesma identidade assim, então passou Sabarazinho, né? Que eu era mais novo, depois Sabará e ficou Sabará. Aqui em Montes Claros você jogou nos 3 principais, né? Casemiro, Ateneu e IP. Foi. Depois eu estive em Belo Horizonte, né? Eu estive no 7 de setembro, tive um período curto no Cruzeiro, porque quando venceu o meu contrato, a minha mãe, como era sabido, eu não estava estudando, nada, ela previu, já anteviu que o futebol não dava futuro na época, então ela pediu que eu voltasse para começar. Aí sim que eu comecei a fazer faculdade, estudar, voltei para casa e foi faculdade. Vamos chamar os nossos comerciais. Voltaremos daqui a pouco. Espere por nós.